Eu passei por esse processo, um processo muito árduo. Vamos dizer assim, um corte de cordão umbilical, né? A partir do momento que eles começaram a trabalhar comigo é muito difícil. E por que de fato eu contratei lá no início? Por que eles começaram a trabalhar comigo? Quando a gente começa algo por pena, a gente fica muito preso com isso. É isso que a gente tem que entender. Elisandro, mas eu tenho amigos aqui que trabalham com a família, eu tenho amigos que estão prosperando muito. O que a gente tem que entender? Às vezes o que a gente vê de uma maneira, dentro da situação que está acontecendo, é outra situação. Às vezes a gente vê de fora algo que não, é certo. E realmente, de fato, a gente teve vários momentos felizes trabalhando junto. Vários. Só que quando tu coloca numa balança, todos nós temos uma balança. Quando tu coloca numa balança, o que tu está priorizando ali? O dinheiro ou a família? E é sobre isso que eu quero falar para vocês. É um assunto polêmico, um assunto delicado. A minha família entendeu isso depois que eu comecei a buscar muito conhecimento, me desenvolver, entender mais do que era mais importante. Eu ter uma mãe ou ter uma funcionária? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou cobrar de uma mãe o profissionalismo sendo que ela não se atualizou? Como? Como que eu vou cobrar de uma irmã que ela seja excepcional naquilo que ela faz se ela também não se atualizou? E às vezes o mercado é um pouco diferente. Talvez não seria aquilo que ela de fato queria. Como que eu vou cobrar de um amigo que eu contratei por pena? Eu sempre falo, né? O que a gente precisa entender? Amigo, a gente se constrói. Eu construí amigos dentro do meu negócio. Mas a primeira contratação não foi através de amizade. Foi através do que ele ia me oferecer. Da capacidade que ele tinha de gerar aquilo que eu estava precisando naquele momento. Quando a gente contrata de fato com pena, é um grande problema. É muito difícil tu demitir. E aí quando a gente trouxe isso para nossa vida, esse processo foi muito difícil, muito árduo. Porque primeiro momento, minha mãe, lá atrás, ela... Estão tirando meu tapete, e a pessoa não consegue entender. A pessoa que trabalhou contigo antes, ela... Estão tirando meu tapete, estão querendo me derrubar, não é assim. E aí a pessoa fica muito atordoada. De fato ela fica muito atordoada, a pessoa que está trabalhando contigo. Só que quando a pessoa não entrega, o que acontece? A gente sentava na mesa para almoçar, era muita cobrança de negócio. E às vezes tu não consegue dividir esse assunto dentro de uma mesa, sendo que o cliente que pediu algo, a pessoa não entregou por falta de capacidade. E tu administrar isso dentro da tua cabeça, às vezes é te colocar num risco da ruína. E aí por muito tempo, eu dei murro em ponto de faca, você já deve escutar, muito, e aquilo ali me impedia de crescer. E às vezes o que a gente tem que entender? Os nossos familiares, as pessoas que nos amam, tão próximo da gente, elas querem o nosso bem. Sempre vão querer o nosso bem. E o que eles querem? Aí minha mãe sempre em volta, minha irmã... Momentos aí quando de família não tinha. Hã? Não tinha momentos Não tinha, é muito doido, porque assim, ó, pegava o final de semana, convidava na minha casa, sempre rolava um assunto de algum colaborador, de alguém que fez algo, viu que o outro não sai do telefone, olha que doido. Às vezes a gente tem um momento de qualidade, de tempo familiar, tu viu que o fulano estava sempre no telefone, tu viu que ele foi pro banheiro e não largou o telefone e ficou lá 15, 20 minutos. Então assim, a família ela quer te proteger, sempre vai querer te proteger. E quando a família, isso vale por todos, quando a família não entende esse processo, fica muito difícil de tu escalar o teu negócio. Exato, mas por que algumas famílias dão certo? Por que outras não? Isso não depende da família, nome em si, família. Depende das pessoas que integram a família. Às vezes tem pessoas que estão naquele negócio e nem é aquilo que elas queriam fazer. Porque o que acontece? Quando a gente contrata com pena, a pessoa vai lá, erra uma vez. E todo mundo tem direito de errar. Eu sempre falo para os meninos lá, para a equipe toda, de todas as empresas, né? Falo assim, vocês têm o direito de errar. A única coisa é que não é para ficar errando no mesmo erro. Compartilha o erro com os teus colegas, compartilha o que aconteceu, a gente troca muita ideia, né? A gente troca muita ideia de quando acontece um erro, para que a gente não repita o erro. Agora tu imagina um colaborador teu que tu contratou pela pena, tu contratou pela proximidade. Isso pode ser um amigo, um familiar, principalmente amigo, que acontece muito, tá? E eu recebo esse relato de diversas pessoas. Contratei um amigo, demorei para demitir, ele errou várias vezes, quando eu demiti perdi o amigo. É sobre isso, é sobre o risco da ruína. Tem pessoas que não vão entender isso. Agora, o que tu acha, Elisandro, de contratar uma pessoa pela capacidade de se tornar amigo? Top! Eu me tornei amigo dos meus colaboradores, de todos. Todos. Mas antes disso, eles sabem que eu sou extremamente profissional. E que se eu demitir a minha família, por que eu não demitiria eles se eles não me entregarem o resultado? É exatamente sobre isso. Essa live é exatamente sobre isso. E aí quando eu virei essa chave de, a partir de agora, a empresa é profissional. E eu comentei com a família, comentei com a minha mãe, comentei com a minha irmã. Falei, se tu não entregar esse resultado, eu vou te dar tantas chances. Se tu não entregar esse resultado, não tem como. Eu vou ter que botar uma pessoa profissional para poder entregar o resultado que a empresa merece, que a empresa precisa. É exatamente sobre isso.
até a família entender, até o teu amigo entender que tu contratou, até essa pessoa entender, tu vai gerar, de novo, a pessoa errou lá, vamos lá. A pessoa errou 3 vezes e tu não demitiu e tu percebeu, cara, como é que eu vou demitir esse meu amigo? Aí tu faz uma reunião de fato, foi o que eu fiz. Faz uma reunião de fato e fala assim, ó, tu não tá entregando o que eu espero e o que eu preciso. O que a gente precisa fazer? E eu vou determinar aqui, se tu continuar errando nessa tarefa, se não me entregar essa tarefa, infelizmente a gente vai encerrar nossa parceria comercial, mas a nossa amizade não. Isso vai ser muito difícil essa pessoa entender, mas pelo menos tu fez essa reunião de negócio, tanto com a tua família, tanto com o teu amigo que tu contratou, vamos supor que tu fez isso, e tu vai definir isso. E o que acontece? Provavelmente, se tu contratou por pena e não pela capacidade da pessoa, essa pessoa vai ser demitida. E provavelmente, se ela não tiver um jogo de cintura, ela vai ficar brava contigo, como minha família ficou brava lá no início, como amigos ficam bravos. Só que quando tu tem a capacidade de entender essa situação, e entender o que é melhor para tua empresa, tu vai traçar algumas rotas para poder te trazer um resultado e resgatar a tua família, vamos dizer que é o principal. Uma das principais coisas que eu fiz foi exemplificar o que estava acontecendo dentro do nosso negócio. E expliquei, falei, mãe, presta atenção, eles são colaboradores, eles não são perfeitos, têm os seus defeitos. E ela ficava toda hora me falando que não estava fazendo de errado, será que não estão roubando, será que não estão fazendo tal coisa, tu viu que estão saindo com carro e estão fazendo não sei o quê. E isso, a minha energia para dedicar no meu negócio tirava. E os negócios que eu pedia para ela fazer, ela estava preocupada, cuidando com as situações que não era de responsabilidade dela da empresa. E quando eu entendi isso, eu sentei na mesa, conversei com ela. Primeira pessoa que de fato saiu da empresa, eu falei, mãe, eu te quero como uma mãe novamente. Eu quero te ter como uma mãe novamente. Eu não quero te ter como uma colaboradora. Porque eu não consigo mais te cobrar. Eu fico com raiva, eu fico brabo. Eu perco a paciência, família, isso me tira muita energia. E família, assim, né? Até a tua família, é a tua mãe, mas tem gente que fica por muitos e muitos anos que briga com a família por causa de trabalho e nunca mais volta, né? Exatamente. E muitas vezes tu perde o amigo também, né? Então, tipo, você é amigo, acaba acabando a amizade. Acaba a amizade. Muitos amigos, não, e eu tô falando isso, não, eu tô falando do que eu vi, do que eu vivenciei e de que de fato aconteceu. Então, e pessoas que me mandam relatos, se vocês forem ver lá no vídeo, perdi amigo, não sei o que, é muito. Então, por que tu te colocar no risco da ruína? Elisandro, mas como é que eu faço para ajudar minha família e meus amigos? Cara, eu ajudo muito minha família e os meus amigos. Dando direção, dando dica quando me pedem, dando um direcionamento, um conhecimento, né? Isso é ajudar. Ajudar não é... Quando tu pensa em contratar alguém por pena, principalmente a família, tu tem que entender que tu tá botando dinheiro acima do relacionamento. É sobre isso que vocês têm que entender. Quando tu contrata um familiar, tu coloca sempre, por pena, não por capacidade, contratar como um funcionário. Elisandro, mas eu tenho sócio, eu vou chegar lá no sócio, tá? Elisandro, eu tenho sócio, isso eu vou explicar pra vocês. Mas quando tu contrata por pena, não por capacidade, por pena, pra tu demitir é muito difícil. Muito difícil. E quando tu demitir, é um processo muito difícil também. Entendeu? Então, o que aconteceu dentro do meu processo familiar, empresarial? Quando eu demiti minha mãe, eu expliquei, mãe, eu tô escolhendo o nosso relacionamento e tô deixando de lado o dinheiro. No meu caso, eu consegui aposentar minha mãe. Se tu é um empresário hoje e tem essa capacidade, tá assistindo esse vídeo e tem essa capacidade, eu consegui, eu tomei a decisão mais sábia da minha vida. Eu resgatei uma mãe de novo na minha vida. Porque era um relacionamento de briga, era um relacionamento de cobrança, de não entrega de tarefa, de querer se meter onde não era chamado. Eu tive que reconstruir todo esse direcionamento familiar e explicar para ela, falei, mãe, eu vou botar o nosso relacionamento acima de qualquer negócio. Eu quero te ter de novo como mamãe, eu quero te convidar para final de semana, vir na minha casa e a gente não tocar em assunto. Porque o que acontece? Se ela via algo dentro da empresa, ela vinha me falar. Se o irmão via algo dentro da empresa, vinha me falar. E vinha falar diferente de um colaborador, quando um colaborador compartilha algo. Vem falar como um familiar. É sobre isso aí. É sobre isso aí. E o teu psicológico tem que estar muito forte. Ou aquele parente, aquele familiar teu, ele tem que se capacitar e entender a chamada de falar assim, ó, daqui 3 erros, se tu errar 3 vezes, eu vou ter que, infelizmente, te afastar da empresa. Se essa pessoa se capacitar e se tornar uma referência dentro do teu negócio, aí tu decide o que quer fazer. Tem inteligência para separar as coisas. E se tem inteligência demais para ambos separar, entenda esse processo, aí fica nas tuas mãos. Agora, se tu vai contratar por pena, tu certamente não vai demitir no primeiro, segundo e terceiro erro. Eu normalmente dou em torno de 2 a 3 chances para colaborador. Agora, familiar, eu duvido alguém demitir no terceiro erro. E aí quando tu não demite no terceiro erro, no mesmo erro que aquela pessoa comete, ela tá dando um murro em ponto de faca, querendo ser teimosa, entregar do jeito que ela quer, não no teu cronograma da empresa, quando tu não demite no terceiro erro, tu tá por pena. Só isso. É isso que tu tem que entender. Jamais contrate alguém por pena. Jamais contrate alguém. Amigo, provavelmente, por pena. Elisandro, mas eu quero muito... Tu tá falando pra mim não contratar familiar nem amigo.
Como que eu faço para ajudar? Cara, tem diversas maneiras de fazer para ajudar. E a melhor ajuda vai ser direcionamento. Um momento de palavra, uma conversa, uma indicação de curso, uma palestra, talvez uma indicação. Sempre quando for indicar um parente, indica de uma maneira de dizer assim, cara, eu tenho aqui uma pessoa responsável, de confiança, se de fato o teu parente for de confiança, né? Nem os meus que saíram da minha empresa são de confiança, eu poderia indicar. Não quis mais que trabalhassem comigo, para que eu pudesse voltar a ter uma irmã, que foi difícil também de entender, uma mãe, um irmão. E hoje o relacionamento, pega minha mãe que vem aqui, é de filho e mãe, é de mãe e filho. É o melhor relacionamento que eu podia ter. Isso foi sabedoria, quando tu para de misturar essas coisas, né? Então é sobre isso, né?